Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 9. Abra em Mateus, capítulo 9, por favor. E vamos fazer a leitura do texto, refletir sobre esse texto. Vamos fazer uma pregação hoje a expor esse texto, e que você possa refletir muito nessa mensagem de hoje. É uma mensagem que requer prática, como qualquer outra, mas esta mais do que nunca, é uma reflexão tremenda que você precisa fazer. Mateus capítulo 9, a partir do verso 9, vamos lá? Pegue a sua Bíblia, manuseie a sua Bíblia. Hoje eu vou ler aqui na versão Almeida Revista e Corrigida. Normalmente eu sempre leio na NVI, talvez vai dar uma diferencinha para que você vai estar projetando ali na TV, mas acompanhe na sua versão, ok? É porque na Almeida Revista e Corrigida tem algumas palavras aqui que eu julgo ser mais interessante para a pregação de hoje. Então vamos lá, Mateus capítulo 9, a partir do verso 9, diz assim o texto: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Grava essa frase, é importante. Verso 10: E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, grifa essa palavra pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo-lhe, disse-lhe: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Vamos orar, igreja. Senhor, essa palavra lida aqui venha sair da nossa mente agora e descer ao coração. Se há corações aqui pedrificados, congelados, que seja quebrado agora pelo poder do Espírito. Se há alguém aqui, Jesus, que chegou desacreditado, nós cremos hoje por essa palavra que é possível escrever uma nova história, totalmente diferente do que está sendo escrito até agora, pelo poder de Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória e o poder, em nome do Senhor, Aperte o cinto da fé aí, e vamos que vamos, tá? Queria muito que você ficasse concentrado, evitasse nesses minutos que nós temos de ficar se levantando e bebendo água. Aproveite agora, se concentre com o Espírito agora, para ver o que a palavra está falando, anote, esteja atento, sabe, ao que o Senhor quer tratar com você, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma história, eu vou ler para vocês aqui, porque essa história, ela é uma história real, e eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa história, muita, porque ela é real, não é fictícia, não é que eu inventei, mas é algo importante que vai fazer sentido para a pregação de hoje. Fala a respeito de um homem. Em 21 de outubro de 1833, nascia em Estocolmo, na Suécia, Alfred Nobel, em uma família de engenheiros. Ele era químico, engenheiro e inventor. Em 1894 ele comprou a Bofors, uma empresa siderúrgica de ferro e aço, que se tornou uma grande fabricante de armas. Presta atenção na história que eu estou contando para você. Grande fabricante de armas. Alfred Nobel também inventou, ele era engenheiro, químico e inventor. Ele inventou o balistite, que foi o precursor de muitos outros explosivos militares sem fumaça, especialmente o cordite.
e acabaria acumulando uma fortuna durante sua vida, graças às suas 355 invenções, entre as quais a dinamite, a mais famosa. Alfred Nobel, ele inventou a dinamite. Ele manuseava muito bem as pólvoras. Ele foi inventor de vários tipos de armas que, a princípio, quando ele inventou, era para explodir ali, para precursor para minérios, cavernas. Essa era a ideia inicial. Mas, consequentemente, essas pólvoras e armas e explosivos e a dinamite que ele inventou foi usada para guerras, armas e mortes. Presta atenção na história. No entanto, também arrastou a sensação de culpa, a culpa pelo mal que suas invenções poderiam ter causado aos homens. Em 1888, Alfred Nobel ficou surpreso ao ler seu próprio obituário, ou seja, ele leu lá, saiu no jornal na França, que ele estava morto. Ele mesmo foi morto, morreu, Alfred Nobel morreu. Intitulado, olha só a notícia que estava no jornal da França: o mercador da morte morreu. O mercador da morte morreu. Isso estava em um jornal francês, que na verdade foi o seu irmão, Ludwig Nobel, que morreu. E a imprensa, a notícia, achou que era Alfred Nobel que tinha morrido, e anunciou: Alfred Nobel morreu, com a seguinte manchete: o mercador da morte morreu. E isso deixou ele intrigante demais, porque ele falou: isso é o que as pessoas pensam a respeito de mim. Eu não morri, mas quando eu morrer, essa vai ser a notícia: o mercador da morte, o cara que gerou mortes, o ser humano, a pessoa que inventou armas para gerar mortes, para destruir famílias, mulheres que iam para suas casas e não mais voltavam com os seus maridos, porque eles iam para as guerras, para lançar dinamites, guerras e armas que eu inventei. E ele ficou intrigado com isso, com essa notícia. O irmão dele morreu, mas a notícia era sobre ele. A imprensa achou que era ele que tinha morrido. O artigo desconcertou Alfred Nobel e o deixou apreensivo sobre como ele seria lembrado. Isso o inspirou a mudar a sua forma como havia vivido e o legado a ser deixado. Presta atenção agora. Alfred Nobel escreveu vários testamentos. Ele não era casado, mas tinha uma fortuna gigante, vários testamentos em vida. O último, pouco mais de um ano antes de sua morte, para a surpresa de todos, Alfred Nobel especificou que a sua fortuna seria usada para criar uma série de prêmios para aqueles que realizassem o maior benefício para a humanidade, nas áreas da física, química, fisiologia, medicina, literatura e paz. Alfred Nobel legou assim 94% de seus ativos totais de 31 milhões de coroas suecas, para estabelecer os 5 prêmios, e nascia assim então a Fundação Nobel. Já ouviu falar sobre o Nobel, Prêmio Nobel? Já ouviu falar sobre o Prêmio Nobel da Paz, de Física, de Química? Foi esse rapaz aqui, esse homem. Hoje esses prêmios são uma honraria, um reconhecimento mundial. Além de ganhar um bom dinheiro, o Prêmio Nobel é uma das maiores honrarias que o ser humano pode ganhar. Tudo porque um homem quis viver uma nova história, quis que tudo fosse novo. Tudo fosse novo. Quando ele viu aquela notícia: o mercador da morte morreu, essa é a imagem que estão tendo de mim. E ele falou: eu preciso mudar essa imagem. E ele dedica então a sua fortuna e cria então essa Fundação Nobel, em que até hoje tantas celebridades, homens, cientistas, médicos, pessoas do mundo ganharam este prêmio. Bom, essa é uma história interessantíssima. Depois você leia, dá um Google, procure, estuda um pouquinho. É maravilhosa a história desse homem. Veja um pouquinho as invenções que ele teve. Isso é interessante a gente ver. E eu estou contando essa história pois o texto que nós lemos, texto base de Mateus capítulo 9, esse texto base, ele está inserido no primeiro livro do Novo Testamento. Ele faz parte dos evangelhos, e o evangelho significa boas novas. Boas novas. Esses 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinóticos, e eles são semelhantes entre si. E Mateus, só uma questão de curiosidade para vocês, um pouquinho de teologia, para vocês compreenderem um pouquinho a respeito do evangelho. Mateus escreve, esse evangelho que está na sua mão aí, esse papel, talvez o digital.
20 anos aproximadamente a morte de Jesus. Após a morte de Jesus, 20 anos após. Não é que Mateus estava lá e de repente ele estava com o caderninho na mão, esperando Jesus passar e chamar ele. Não. Aproximadamente 20 anos após a sua morte, ele escreve este evangelho. E é nesse ambiente, sabe, que a nação de Israel estava vivendo uma série de turbulências políticas, religiosas. Jesus chama Mateus, Mateus. Nos evangelhos de Marcos e Lucas, ele é apresentado como Levi. Sabe o que significa Levi? Ligado. E ele tem o nome dele modificado, nós vamos falar já mais sobre isso. Mateus, ele era, só para vocês aprenderem um pouquinho, quem era esse homem? Quem era Mateus? Nós estamos lendo, eu sei, pastor, porque quando eu abro a Bíblia, no Novo Testamento, eu já dou de cara com o rosto, no Evangelho de Mateus, é muito fácil, tem histórias maravilhosas. Quem era Mateus? E Mateus era um publicano judeu, para vocês entenderem um pouquinho, o que o publicano era, o papel de um publicano, ele era um cobrador de impostos. E Mateus então era esse cara que era o chefe, vocês sabem, ele coordenava esses cobradores de impostos. E pasmem, só para vocês entenderem um pouquinho da história judaica daquele tempo, um publicano, ele era um judeu, que se colocava à disposição para trabalhar para Roma. Então imagina só, um país vem e ocupa o Brasil. Isso não acontece mais, mas tem a mente fértil aí. Vem e ocupa o Brasil, domina o Brasil, e aí vem o país aqui, domina São José do Rio Preto, e começa a cobrar impostos, uma série de coisas a acontecer. Aí alguns de nós nos levantamos, opa, eu vou trabalhar para vocês, e cobrar, extorquir o meu povo, os brasileiros, os riopretenses, os meus irmãos, eu vou extorquir esse povo. Isso era tão sério, gente, que os publicanos, eles não tinham contato, nem a própria família amava isso, nem a própria família gostava de estar próximo. Era a pior coisa da sociedade, eram publicanos, fugiam deles, eram homens milionários. Pense em alguns publicanos da Bíblia, todos eles tinham muito dinheiro. Por quê? Eles extorquiam. Então imagina a cena, aqui é a estrada, e lá na frente tem uma cidade. Normalmente os publicanos sentavam-se à beira de lugares movimentados, na entrada da cidade, em lugares que tinham movimento, e estabelecia ali uma alfândega, um lugar de cobrança. Então os publicanos vinham. Então imagina você entrando na cidade com algumas coisas, sei lá, 10 quilos de farinha. Roma apenas queria parte dela, o que vinha mais disso era para o publicano. Eles eram ladrões literalmente. Então chegava você entrando na cidade com 10 quilos de farinha, e aí quanto custa essa farinha? 100, vamos por 100 reais. Aí Roma queria 30%. Então aí o publicano falava, então você me dá mais 100, porque 30% eu vou dar para Roma e o resto é meu. E isso eles ficavam ricos. E o povo, os irmãos deles de sangue, eles não compreendiam. Como que um homem pode trair a nossa própria nação? É um traidor, é um colaborador do inimigo, é um ladrão. Esse era o publicano, sabe? É essa pessoa que nós estamos vendo aqui, sabe? Eles eram muito ricos, corruptos, essa é a ideia. E normalmente eles eram amigos entre si. E nós vemos isso no texto, não sei se você prestou atenção a respeito disso. E pasma, igreja, vamos lá comigo agora. Esse livro que está na sua mão aí, esse livro, sabe? Evangelho, Mateus, primeiro momento aqui, eu abro o Novo Testamento, está aqui. Este livro que está aberto, que você está lendo, nós lemos agora. Ele foi escrito por ele, por este ladrão, por esse corrupto, por esse extorquir, esse homem que roubava os seus próprios irmãos, que vislumbrava o dinheiro, a riqueza, acima de qualquer coisa. Este livro, este evangelho que você está lendo, que conta a história do Senhor, este evangelho, sabe, uma das coisas mais incríveis, um dos evangelhos mais lindos que nós temos, foi ele, sabe. O evangelho de Mateus é maravilhoso. Nós encontramos uma das pregações mais incríveis de Jesus, ele está no monte, o sermão do monte, que está lá em Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7, leia você na sua casa, por favor, faça essa tarefa da semana, leia ao longo da semana, Mateus 5 até o capítulo 7, você vai ver o sermão da montanha, uma das pregações mais incríveis de Jesus, falando sobre diversos assuntos, sobre adultério, sobre a oração do Pai Nosso, está no sermão do monte, tudo a respeito deste evangelho maravilhoso que ele traz, riquezas poderosas. Este homem
sabe? Esse publicano, essas características que eu trouxe iniciais, foi ele que escreveu. Ele. Agora, por que a pergunta? Porque um cara como esse fez parte da história. Pastor, um publicano, você trouxe um pouquinho de característica, traga para a nossa realidade. Por que um cara como esse fez parte da história? E aí é o tema da mensagem de hoje, igreja. É o tema desse bate-papo de hoje, que chama uma nova história, sabe? Uma nova história. É porque Jesus faz tudo novo. Jesus faz tudo novo. Essa aqui é uma cena, não sei se vocês gostam de assistir série, essa aqui é a The Chosen, e essa aqui é exatamente o Mateus lá, o ator. E vocês vão ver lá algumas características muito legais, a alfândega lá na série, você vai ver ele lá cobrando, você vai ver os romanos lá, colocando, impondo, como que funcionava um pouquinho, é muito legal, assistem. É interessante porque, como que um homem como esse, fez parte da história, como? Que é possível ter uma nova história, porque Jesus faz tudo novo. Jesus faz tudo novo. Isso é o que eu creio, isso é o que me move aqui. Isso é o que me move vir aqui domingo, todas as semanas, todos os dias pensar na igreja, como fazer, ser igreja, como que nós podemos avançar, caminhar, alcançar os perdidos, porque eu creio, é isso que o Evangelho fala para nós, que é possível ter uma nova história, porque Jesus faz tudo novo. Jesus faz tudo novo. E aí a respeito disso, eu queria que você estivesse rasgando o seu coração, porque é a sua história agora que nós vamos trazer para a mesa. Nós vamos ler agora esse texto de Mateus, outros textos, outras partículas aqui da Bíblia que nós vamos trazer, mas eu quero que você enxergue a sua vida, sabe? Se você não se converteu ainda, se o seu coração está pedrificado, se você acha que você não tem mais solução, se a sua casa, se você é alguém que está próximo de você, nós vamos pensar em alguns pontos sobre a conversão de Mateus, e aí sobre a nossa, logicamente. Eu quero, em nome de Jesus, eu intercedo aqui, eu fico na pregação intercedendo por vocês, irmãos, e por mim, pela palavra, intercedendo a todo momento, que a palavra entre no seu coração, você compreenda. Nós vamos falar agora sobre conversão, sobre uma nova história, sobre a possibilidade disso. Isso é o Evangelho que nós vamos falar agora. Então eu queria que você estivesse atento a tudo isso, e eu quero trazer alguns pontos para você, amém? Vamos caminhar junto? Vamos caminhar junto? Alguns pontos que eu quero trazer para vocês. Primeira reflexão nessa noite que eu quero trazer é o seguinte: presta atenção, igreja. O convite de Jesus é para seguirmos a Ele, e não ao movimento que fala dele. Presta atenção, igreja. O convite de Jesus é para seguirmos a Ele, e não ao movimento que fala dele. Jesus, Ele não falou assim para Mateus: Mateus, segue esse povo que está me seguindo aí, segue ele lá, segue lá, segue lá. Está vendo uma multidão, é uma bagunça, o poeirão levantando, as festas, a música, o que está acontecendo aí? Segue eles, Mateus, tá? Depois, se der, você pensa em mim, vem atrás de mim. Jesus não fala isso. Você prestou atenção no que Jesus falou? Jesus falou apenas uma palavra. O que ele falou? Segue-me, segue a mim. Jesus disse: siga-me, ou segue-me. Eu não sei como que é essa versão aí. Ele falou simplesmente, Mateus olhou no olho de Mateus e falou: siga-me, Mateus, siga-me. Eu sei que é difícil a gente desvincular, sabe, Jesus da religião. Eu sei, é difícil, porque nós mesmos nos identificamos, né, como religiosos, sim ou não? Nós somos assim. Quando alguém pergunta para vocês, sabe, quem você é, que igreja você é, o que você faz, sabe, o que você acredita, normalmente você já se identifica: eu sou crente, eu sou protestante, eu sou um servo de Deus, eu sou da IBC, da Igreja Bíblica Cristã. Você já automaticamente começa a colocar rótulos. Eu compreendo isso. Mas veja como foi o chamado de Mateus, igreja. Veja como foi. Jesus parou na frente da coletoria. Deixa o texto de Mateus aberto aí, para você vislumbrar a imagem, conforme a gente vai conversando. Pensa na imagem, sabe? Jesus parando na frente da coletoria, da alfândega ali. Ele olha nos olhos de Mateus, cara, e ele não convidou Mateus para um evento assim: Mateus, bora para um festival gospel aí, bora lá, Mateus, entende? Não foi essa a conversa. Não conversou para um grupo, para uma tribo, para seguir certas pessoas da sociedade. A palavra de Jesus foi segue-me, foi clara, cara. Era tipo assim: Mateus,
Onde eu for, você vai. Onde eu estiver, você estará, Mateus. Onde eu dormir, você dorme. Onde eu acordar, você acorde. O que eu comer, você vem comigo. Apenas siga-me. Siga-me. Compreenderam, gente? Por que nós falhamos tanto ministerialmente na nossa vida com Deus? Porque eu não consigo, eu não entendo, eu não vejo, eu não sinto, eu não faço, parece que eu tenho algo, mas não pratico. Sabe por quê? Está faltando o siga-me. Não é eu não, gente, é Jesus. Siga-me, siga-me. É pisar onde Jesus mandou pisar aqui. Opa, vou pisar aqui, cara. Vou avançar onde Ele pediu para avançar, vou parar onde Ele pediu para parar. Quantas porradas na cara nós evitaríamos se nós ouvíssemos a voz e pisássemos aonde Ele pisou? Eu falava na vigília ontem com os irmãos, em Mateus 11, se não me engano, tem um momento em que Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Sabe o que essa passagem está querendo dizer? Eu explicava ontem para os irmãos. Fala a respeito, vou trazer essa explicação, um parênteses, tá? Um adendo que eu estou fazendo aqui. Fala a respeito, para a agricultura daquela época era muito fácil de compreender, porque fala a respeito ali do jugo que é colocado, não é o verbo julgar, eu te julgo, porque não, o jugo era algo que era colocado sobre os bois, e naquele tempo da agricultura, um boi era colocado à frente, mais maduro, mais velho, mais experiente, e ele ia ditando o ritmo, e um outro boi era colocado ao lado ali, mas era um boi mais novo, impetuoso, batia a cabeça, não aguentava, não queria nada sobre os seus ombros, não sabia que caminho seguir. Eles colocavam esse boi sobre o outro boi ali, o jugo, e o boi mais velho ia guiando. É como se o mais velho virasse assim e falasse: rapaz, você está aí todo malucão, batendo cabeça, com medo, sem saber o que vai acontecer. Só segue aqui o trilho. Sabe o que Jesus fala? Você está cansado, sobrecarregado, com medo, sem saber o que fazer? Prenda-se a mim. É isso que ele está falando. Coloque esse jugo aqui, ó, e veja onde eu piso. Entende? Venha andar nos caminhos que eu estou. Que você está como se fosse um boi bravo aí, sem saber e com medo. Venha andar aonde eu ando. É o siga. Apenas uma palavra, igreja. Eu fico imaginando assim, olhando, né, essas passagens de Jesus olhando para os discípulos. Siga-me. O cara deve ter olhado assim para Jesus. Mateus já conhecia Jesus, provavelmente, porque os publicanos sabiam da vida de todos, entende? Financeiramente, quem era, quem não era. A fama de Jesus já estava chegando a muitos lugares. Mateus, para vocês terem uma ideia, era um dos últimos discípulos a ser chamados. Nós vamos falar sobre isso já. Então ele já conhecia. Então imagina Jesus olhando nos olhos dele, falando: siga-me, rasgando o coração dele. Apenas uma palavra foi o suficiente. As palavras são hoje para nós seguirmos Jesus. Às vezes nós passamos a vida e não conseguimos ouvir o siga-me. Sabe, ele não ficou resistindo ao chamado, igreja. Ele não ficou. Siga-me, Levi. Siga-me, Mateus. Ele não esperou ficar velho. Não, quando eu ficar velho, aí eu vou para a igreja. Quando eu ficar velho. Ele não esperou acabar um projeto da faculdade, a construção de uma casa, o finalizar de um curso seu, a empresa. Não, quando a empresa melhorar, quando eu estiver mais bem financeiramente, aí eu vou seguir Jesus. Não é sobre isso, cara. A palavra de Jesus foi: siga-me. E ele começou assim. Vocês conseguem compreender isso que eu estou querendo trazer? Uma palavra direta, uma audição atenta e o caminhar onde ele estava. Vocês conseguem compreender o que eu estou querendo trazer? Sabe, ele não esperou. Não, quando o meu casamento ficar melhor, aí sim eu vou servir, aí eu vou me batizar, pastor. Cara, não é sobre isso. É a respeito do siga-me, que é feito todo domingo, todo encontro, toda leitura de Bíblia, todo discipulado, todo sentar de mesa, todo secreto que você tem. Ele não foi investigar, sabe? Vamos ver se é verdadeiro, ficar questionando. Ele não foi lá na igreja para ver, sabe, qual era a teologia. Será que eles são o quê? Eles são pós, pré, armínio? Não, cara, ele olhou para Jesus e falou: eu vou te seguir, cara. Eu vou te seguir, Jesus. Eu vou te seguir. Sabe, ele deixa tudo e vai para uma nova vida. Isso é uma das coisas mais impactantes para mim.
Quando a pessoa compreende o Evangelho, ela é imparável, imparável. Nada fica na frente, não importa a tempestade, a luta, a dor, a enfermidade, a doença, a falta da grana, porque todo cristão sofre, não cai nessa conversinha, todos nós sofremos, mas é imparável, nada para um servo verdadeiro, de coração transformado, que ouviu a voz de Jesus dizendo: siga-me, cara. E nós estamos falando de um homem que era o pior da sociedade. Pensa quem é o pior hoje da sociedade. Era esse. Jesus chegando e falou para ele: siga-me. Era esse, cara. Ele deixa tudo para uma nova vida. Jesus dá um novo nome para ele. De Levi, cara, ele passa a ser chamado Mateus. Sabe o que significa Mateus? Presente de Deus. Presente de Deus, cara. De um cara que era Levi, ligado ao quê? Ao dinheiro, à pornografia, mentira, à bebida, à cachaça, ao adultério, tudo que foi. Eu sou ligado. Jesus fala: siga-me, cara, e vem se tornar um presente de Deus. Ai, tem noção que é isso? Tem noção que é isso? Isso é o Evangelho. É um novo Senhor na sua vida. Evangelho é um novo Senhor, não é mais o seu carro, não é mais uma estátua que você tem, não é o seu dinheiro, não é a idolatria que você tem até pelo seu filho, não é. É um novo Senhor, são novos valores. É uma decisão que faz toda a diferença. Ele abandona uma vida de conforto. Para pensar no milionário. Gente, Mateus e tantos outros, nós vamos falar mais de alguns publicanos. Os caras eram milionários. Pensa num bairro chique aí de Rio Preto. Era onde os caras moravam. Mansão, velho. Comida top, roupa de marca, sem preocupação. Mas sabe o que tinha dentro deles? Um vazio. Nem a família dos caras queria os caras. Nem a família deles. Uma decisão, cara. Ele abandona tudo. Uma vida de conforto. A vaidade, a posição que ele tinha, as facilidades que ele tinha. Cara, tudo é fácil para mim. A segurança que ele tinha para uma nova vida, porque está seguindo a Jesus. Como nós precisamos, cara, de cristãos que seguem a Jesus. Nós estamos muitas vezes seguindo homens, teologias, igrejas, placas de igreja e tal, popstar. Nós nos esquecemos de seguir Jesus, cara. Nos esquecemos. Sabe, é impressionante, igreja. Eu caminho com muitos pastores, eu sempre digo para vocês, como as pessoas gostam de ser seguidoras de homens em nossa época. Como as pessoas amam isso, cara. Seguir homens, homens com títulos. Como as pessoas gostam de seguir títulos, cara, classificações, rótulos, sabe, e fascinam as pessoas isso. Como isso acontece na nossa época? Você não tem noção. Eu acho que você talvez tenha essa noção. Não é possível. Se você consegue compreender isso, como nós nos movemos hoje por rótulos e classificações e títulos. Sabe, eu me lembro que no início da minha caminhada pastoral, logo no começo, nos primeiros meses, eu tinha um pequeno grupo que na época nós chamávamos de célula na minha casa, lá em casa. E aí era um começo pastoral, a gente ia pegar a igreja, meu Deus, dá um furacão. E aí um dos irmãos que estavam lá, rapaz, perguntou assim para mim: pastor, como é que ele perguntou? Você é arminiano ou calvinismo? Ele perguntou para mim. E eu estava no começo do pastor, e eu sempre tive esse pensamento, na época, cara, isso quase 8 anos atrás, assim. Eu falei, cara, eu sou o que a Bíblia manda eu pregar, entende? Eu não me apego nos rótulos, porque se eu pegar num rótulo eu vou ter que anular o outro, se eu pegar num rótulo eu vou anular o outro. Eu tenho uma tendência, posso falar um pouquinho qual que é a minha tendência, qual eu tenho uma particularidade, mas a Bíblia dá asas para esse e dá asas para outro. Aí ele mandou: pastor, mas e aí, se é pós ou é pré? E foi mandando essa. E eu falei, cara, e a minha mente falei, não é nada sobre isso. É
sobre uma pessoa. Quando nós falarmos mais de Jesus, os títulos, e não é que eu não sei não, tá, irmãos? Fiz seminário, fiz teologia, posso sentar com qualquer um de vocês, conversar de frente para frente de qualquer assunto, mas é que eu quero olhar para Jesus, e apontar para Ele, sabe, olhar para Ele. E nós estamos nos movendo por rótulos, nós nos esquecemos do que a Bíblia está falando. Sabe, muitas vezes nós criamos os nossos movimentos, andamos nos nossos movimentos, sabe? Jesus tinha uma missão, gente, e a missão dele era fazer discípulos. Discípulo é aluno, fazer discípulo, que depois foram chamados de amigos. Você tem noção disso? Amigos de Deus, cara. Compreenda, igreja. O convite de Jesus é para seguirmos a Ele e não ao movimento que fala dele. Está fazendo sentido para você? Igreja, a IBC vai ser reconhecida por isso, por ser uma igreja que segue a Jesus, que olha para Ele, que anda como Ele fala, que faz o que Ele pensa. Por quê? Porque eu amo a palavra, é o conhecer. E por quê? Porque eu exerço o grande mandamento, que é amar. E por quê? Eu faço a grande comissão, eu vou fazer o ID, eu vou servir. É isso que o Evangelho nos chama para fazer. Discípulos, alunos dele, e sermos chamados de amigos do Senhor. Esse é o ponto 1, o convite de Jesus é para seguirmos a Ele, e não ao movimento que fala dele. O que eu mais vejo hoje em igreja, pessoal, em igreja, são a galera que quer seguir o movimento. É ou não é? Movimento, vamos seguir o movimento X. Uau, o movimento X é maravilhoso. Movimento X, sabe, talvez você não tenha compreendido, sabe, os céus, não tem escutado o siga-me não está audível a você, sabe, os céus, porque talvez você está querendo viver muito a terra. Entende, igreja? Ontem nós falávamos tanto sobre isso ontem, né? A Sônia, nós estávamos conversando ontem aqui, testemunhando a respeito disso. Ela testemunhou algo maravilhoso na vigília, gente, sobre algo que ela compartilhou, e nós estávamos orando, e ela pegou o gancho da oração, e nós começamos a falar a respeito disso, orar e cantar a respeito disso, que nós não somos daqui, peregrinos, cara. Então talvez o siga-me não está audível, porque nós estamos conectados à terra, sabe, temos medo de perder a terra. Cara, eu quero que Jesus volte para mim, gente, eu anseio por isso todos os dias. E Jesus volta de duas formas, tá? Conforme a Bíblia fala, Tessalonicenses, os que estiverem mortos se encontrarão com Ele nos ares, e nós, se estivermos vivos, nos encontraremos com Ele. Beleza, creio, trago a posição teológica para você, é nisso que eu creio. E Jesus volta também para quem morreu, velho. Você morreu, Jesus voltou para você. Eu aguardo a vinda dele. De qual forma, não sei, eu aguardo a vinda dele. Eu aguardo, esse é meu anseio, vê-lo face a face, gente. Sabe, é isso que nós temos que pensar, igreja. O convite de Jesus é para seguirmos a Ele, não o movimento dele. Nos céus não tem placa, no céu não tem CNPJ, você entende isso? Você vai chegar lá e adorar um rei. Você vai adorar o popstar, ou você vai adorar um rei lá. É um Senhor que tem lá. É um Senhor que tem lá, é um Senhor, somente um. E isso é tão maravilhoso que nós encontramos essa história de Mateus, a história de um publicano, gente. Nós estamos falando da história de um publicano aqui, que foi transformado, que ouviu a voz, que abandonou tudo e quis viver por Ele, para Ele, abandonou o conforto para seguir a Ele, e não o movimento. Mateus, não é sobre esse barulho que está acontecendo, é sobre mim. Siga-me. E aí nós começamos a questionar, sabe, não é possível que o irmão X não pode, não, ele não vai, e tal. Nós começamos a fazer uma série de questionamentos pelos nossos achismos. E aí eu caio no ponto 2 com você. Sabe o que o ponto 2 fala? Presta atenção, que enquanto houver graça, Jesus se assentará na mesa de qualquer um. Você tem noção disso, cara? Cara, como isso é libertador, meu. Enquanto houver graça, Jesus se assentará na mesa de qualquer um. Vem comigo em Mateus capítulo 9, verso 10. Olha a mesa que ele se senta. E aconteceu que
estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos. Mateus só andava com publicano. Quem que chegou? Publicano, velho. É a corja dele. Chegou publicano e o que está aí? Pecadores. Olha os amigos de Mateus. E sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Enquanto houver graça, Jesus se assentará na mesa de qualquer um. Meu, imagina a cena. Eu sou um curioso, eu sou igual um mosquitinho assim, ó, que fica voando nas cenas, sabe? Eu gosto disso. Eu leio, eu fico vendo a cena. Olha, eu sou um mosquitinho assim, eu estou vendo a cena de longe assim, ó. Imagina a cena, imagina essa cena. Mateus ele figura entre os últimos discípulos a serem chamados. Só para vocês entenderem, imagina a cena agora. Se publicano, gente, nem a família queria o publicano perto. Agora imagina a cena. Pedro, aquele cara impetuoso, o outro não sei o que. Imagina a cena, como que foi aquele ambiente. Vai imaginando a cena. E Mateus, isso é tão importante a gente ver o contexto cronológico, que Mateus é um dos últimos a serem chamados. Jesus já havia começado seu ministério terreno. Ele já estava pregando, já estava operando milagres, curando enfermos, já tinha curado um leproso, já estava expulsando demônios. Se vocês verem no contexto, ele vem de uma viagem de Gadara, lá ele chega os endemoniados de Gadarenos. Ele tinha já feito o sermão do monte. Mateus não estava nada dessas cenas. Jesus tinha feito um paralítico andar. É a cena que o rapaz desce do telhado. Lembra dessa cena? Jesus tinha feito tudo isso e Mateus não tinha ainda aparecido. Então imagina só os discípulos que já estavam caminhando, vendo milagres, a tempestade, chegou em Gadara, expulsa o demônio, tira ali o leproso, estão lá na casa, desce o paralítico lá, a galera, os amigos deles descem, tudo isso está acontecendo. Mateus não tinha sido chamado ainda. E aí é quando, após esse milagre do cara que volta a andar, é quando ele passa pela coletoria, passa por Mateus. Imagina a cena, gente, dos discípulos, das pessoas que acompanhavam, aquela multidão que acompanhava Jesus. Imagina, Jesus andando com uma multidão. Imagina eles falando, que sou eu que estou colocando, tá? Imagina a cena, assim, eles falando assim, ó: Jesus, tudo isso até agora foi maravilhoso, foi incrível, os milagres, tudo que aconteceu, Gadara, tal, maravilhoso, mas um publicano, não, publicano é demais, publicano, não, aí é o fim. Imagina a cena. E sabe o que a Bíblia nos fala? Tito 2,11, não precisa abrir não, vamos rapidinho projetar aqui, só para a gente pegar o gancho. Tito 2,11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E aí nessa dinâmica, né? Não, publicano não, imagina a cena. É no próximo passo, sabe, dessa conversão, Jesus está em um banquete. Sabe aonde Jesus está? Sabe o local que Jesus está no banquete? Sabe onde é? Na casa de Mateus. Na casa de Mateus. Esse evangelho de Mateus, ele também está em uma outra câmera. Em Marcos também tem uma outra câmera. E em Lucas tem uma outra câmera que traz algumas coisas interessantes. Por exemplo, Marcos 2, verso 14 e 15. Olha uma outra câmera. Uma outra câmera dessa história, ó. Passando por ali, Marcos 2, verso 14. Passando por ali, viu Levi. Olha que legal. Então Marcos chama Mateus de Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, na casa lá do publicano, gente, onde ninguém pisava, ninguém ia, cortava a roda, não entra, não vai ninguém. Muitos publicanos e pecadores, está entre aspas ainda, estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Imagina a multidão aí, imagina que talvez seja, cara, isso aqui tudo, até lá na frente, assim, de multidão de gente, uma grande festa, porque o cara era milionário, e deu um grande banquete. Olha em Lucas, a outra câmera, Lucas 5, o verso 29, Lucas 5, 29, diz assim, ó: então Levi ofereceu um grande banquete. Olha que legal essa informação. Muita comida a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas.
Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Sabe essa palavra pecador que eu falei para você grifar em Mateus? Ela aparece em Mateus 9, 10, Marcos 2,15, em Lucas 5, 29. É a palavra grega hamartolos. Sabe o que ela significa? Presta atenção. O que essa palavra pecador, quando a gente vem na tradução original do grego, traz para nós, pastor? O que o autor queria falar? Sabe o que significa esse pecador? Piores pessoas, homens marcados pela maldade, pessoas com vícios, pagãos. Sabe o comentário judaico fala assim, ó: são prostitutas, ladrões e pessoas de baixa reputação. Você teria coragem de sentar com alguém assim? Fala a verdade. Duvido. Fala a verdade, você teria coragem de sentar? Duvido. Jesus vem e se senta com um pecador. Imagina aqui, tem um assassino aqui, uma prostituta sentada lá do outro lado, um mentiroso, um ladrão, um que extorque todo mundo. Jesus estava sentado com essa galera. Agora entenda algo poderoso, gente. Entenda algo poderoso. Que o ponto 2 eu estou falando que enquanto houver graça, Jesus se assentará na mesa de qualquer um. Presta atenção para você não banalizar também o Evangelho. Presta atenção. Que assim que Mateus, o publicano, presta atenção agora nessa frase que eu quero trazer para você. Assim que Mateus aceitou seguir, siga-me, Mateus, siga-me, aceitou seguir Jesus. O próximo passo, pega agora, porque isso aqui é importante para nós, é prática. O próximo passo foi trazer Jesus para dentro da sua casa. Trazer Jesus para dentro da sua casa. Sabe, esse é um princípio para nós, igreja. Quando nós saímos de um ambiente como esse, a grande transformação está quando você leva Jesus. Quando você leva Jesus. Para onde? Para sua casa. Para onde? Para aquele marido que não quer vir na igreja. E você vai lá, vai trazer a palavra, vai dar bom testemunho. Para quem? Para os seus filhos, que não querem saber do Evangelho, por alguma vergonha que a igreja deu, ou talvez porque você mesmo deu uma vergonha, e agora está caindo a ficha em você, e você está compreendendo o que é ser um seguidor verdadeiro, entende? Não é para um movimento. Eu não vou seguir a IBC, porque a IBC é bacana, colocou Aragão, não, e esse é o bom testemunho que explode do nosso peito, e entra no coração de outro, e outros começam a entender isso, porque isso é Evangelho. Então o grande desafio agora, você ouviu siga-me, legal, poderoso, então agora leve Jesus para casa, leve. Não, pastor, estou esperando você ir lá na minha casa. Vai ficar até amanhã, cara. Amanhã. É você, filhão. Você não teve a mente transformada, o coração novo, arrancou, colocou aí, o Espírito não batizou seu coração, sua vida, sua mente. Vai fazer um ID, velho. Essa igreja é assim, cara. É nesse sentido que nós falamos. Vai, você é enviado, você foi treinado. É a escola de líder, é o pequeno grupo, é o pregadores. Vamos fazer o ID, velho. Vamos fazer o ID. Não vamos ficar mamando no meu pé aqui, não. Mamando, não tem disso. É o ID. Sabe, igreja, uma das maiores marcas da conversão, sabe o que é? Sabe quais são as maiores marcas de uma conversão? Eu sei, pastor. São os dons. Quais são as marcas? Sabe qual é a maior marca? É o fruto, cara. É o fruto que você gera. Você é uma árvore de Deus. Sabe qual que é a maior mostragem de que há uma conversão, sabe? Uma marca, fruto. O problema, gente, igreja, que nós passamos anos, 5, 10, 20, 50 anos numa igreja e não frutificamos. Isso não pode acontecer, gente. Igreja, nós fomos enxertados nele. Lembra da passagem? Enxertados nele. Você não foi colocado em qualquer, não é uma tiririca que você está. Você foi colocado na videira preciosa. Você tem que frutificar, filhão. Frutificar vida, oração, vida em outras pessoas, uma nova forma de pensar. Comece a frutificar. Não é a respeito dos dons, não é porque você interpreta, fala e tal. Não. É a respeito de fruto. Fruto é a maior marca de conversão. Não é porque você canta bem, você prega bem, não é. Respeito de fruto. Isso é tão poderoso na vida de Mateus que olha a cronologia. Jesus fala assim: siga Mateus,
Vamos, Mateus. Jesus fala, aí vai levar ele para casa. Olha a cronologia. Siga-me. Jesus para casa e já começou a gerar fruto. Pastor, eu não vi fruto. Ah, não é possível que você não viu. Não é possível. Que Mateus chama todos aqueles que eram os rejeitados. Lá em Lucas 5:29, a história que nós estamos contando, né? Nós vimos que ele deu um grande banquete. Mas agora, ao invés dele ser um influenciado, sabe? Eu sou influenciado por esses maus amigos, por essa gente, pela sociedade, pelo STF. Eu sou um influenciado por tudo, tudo me influencia. Agora, por aqueles, sabe, que sempre apresentou aquelas situações, agora ele faz tudo novo e passa a ser um influenciador, frutoso. Publicano, siga-me, levou Jesus para casa e já começou a gerar frutos. Para quem? Para pecador, velho. Entende? Começou a levar e fez um banquete e levou Jesus ali. Imagina, Jesus naquela mesa. Imagina, eu fico imaginando Jesus sentado e aquele monte de pecadores sentado numa roda de uma mesa com Jesus. E Jesus falando das boas novas, cara. Imagina o olhar penetrante de Jesus na vida de cada um que estava sentado. Imagina de uma prostituta que estava ali, de um pecador, de um outro publicano que estava lá. Imagina lá, e Jesus falando das boas novas, e vidas nascendo. Imagina assim, ó, nasceu mais um ali. Jesus trazendo as boas novas, nasceu mais um. É isso que é o Evangelho. E o engraçado é que ele começa a ser criticado por aqueles que teoricamente era para você estar aplaudindo. Parabéns, Mateus. Sabe quem era? A igreja. A igreja estava ali, cara. Onde já se viu os religiosos ali, os religiosos, os fariseus. É por isso que lá em verso 12 de Mateus, se não me engano, acho que é o verso 12, ele fala: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Faz sentido para você, igreja? Faz sentido? Sabe, igreja, eu queria que tratasse o seu coração na nossa comunidade. Quem aceita Jesus, mas não o leva até a sua casa, presta atenção, igreja, isso é muito sério. Eu aceitei Jesus e tal, levantei a mão no encontro, 3 dias de encontro, numa chácara fechada, um retiro, e foi um sentimento maravilhoso, mas não leva Jesus para casa, não é um verdadeiro discípulo dele, não é um verdadeiro discípulo, e nós precisamos compreender isso. Pega a cronologia do Mateus, siga-me, ele era um publicano, levou Jesus para casa, já começou a transmitir Jesus para todos aqueles outros publicanos. Sabe, quem gosta de ouvir o que Jesus fala, mas não o leva para casa, não é discípulo de Jesus. Pastor, credo, é isso aí mesmo que você está ouvindo, é isso aí mesmo, é apenas um ouvinte. Sentei gostoso na igreja, vim, piquei meu cartão, me vira aí, beleza? Beijinho, tchau, vou para casa. Aí eu chego em casa, eu piso, eu minto, eu engano, faço sei lá do que de gato, eu engano, eu faço uma maracutaia, né? Aí eu venho domingo de novo, vira aí, beleza? Meu cartão, ouvi e tal. Um admirador, muitos da nossa geração. Sabe, quem gostam de Jesus, mas não leva ele para dentro, cara. É sobre isso que eu estou trazendo aqui, porque ele se assenta na mesa. Então se ele está sentando na mesa comigo, que sou o pior de todos aqui, se ele está sentando comigo, cara, eu tenho que levar ele para casa. Não é sobre você entrar na casa de Deus, mas de Deus entrar na sua casa. Faz sentido? Faz sentido isso para você? E isso é tão legal hoje nas igrejas, né? As igrejas hoje fazem cartazes, né? Não é assim hoje? Seja bem-vindo, você é um chuchuzão, vem chuchuzão, tá um bispo você vir aqui, senta aqui, entra fazendo não sei o que, vem, cartaz maravilhoso. E nós saímos como, cara? Como que nós saímos das comunidades hoje, igreja? O desafio não é entrar, eu vou entrar na casa, maravilhoso, parabéns. O mínimo que você tem que fazer é vir aqui, na igreja, num pequeno grupo, participar, ouvir, mas é levar Jesus para casa, é levar Jesus. Levar Jesus, sabe? Isso eu estou falando sobre a graça nesse ponto, porque se ele alcançou um pecador como eu, como você, como Mateus, cara, porque Jesus sabia quem era Mateus, sim ou não, igreja? Sabia,
Talvez você esteja perguntando: pastor, eu não posso levar Jesus para casa. Eu sei que talvez está passando na sua cabeça aí: não, eu não posso levar Jesus para casa. A casa é um caos, pastor. Nem eu gosto de entrar lá, imagina Jesus. Nem eu entro, imagina Jesus. Não, minha vida está toda torta, não dá. Cara, Jesus não é pego de surpresa. Tipo assim, vou contar para Jesus sobre a sua vida, hein? Cuidado, hein, rapaz. Eu sou assim com ele, eu tenho um tempinho com ele todo dia, e eu vou contar um pouquinho sobre você. Ele vai falar: pastor Leonardo, não é possível isso, eu não sabia disso desse meu filho, não. Sério mesmo que ele faz? Ele não é pego de surpresa. Você tem noção disso? Ele não é pego de surpresa. Ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe tudo. Não é que alguém contou sobre Mateus, cara. Jesus sabia quem era Mateus antes de tê-lo chamado. Ele chama Mateus quando ele era um publicano. Você tem noção disso? Quando ele era um publicano. Siga-me. Quer seguir? Vem que eu faço uma nova história para você. Uma nova história. Sabe como ele te chama? Como você está. Que jeito você está aí? Cheirando porco do pecado? A lavagem do pecado? E você sabe qual é o pecado que você está vivendo? É assim que ele está. Ô filho, acorda para a vida. É assim que ele está. Jesus sabe tudo a nosso respeito. Mesmo sabendo de tudo, ainda assim Ele nos chama. E essa é a maravilha da graça. Essa é a maravilha da graça. Ele sabe tudo sobre você, cara. E está agora falando com você e te chamando mais uma vez. Quantas vezes você já ouviu ao longo da sua caminhada cristã o chamado de Cristo? Quantas vezes? Faz uma reflexão aí. Quantas vezes você já ouviu o Senhor falando, tratando o seu coração, o seu caráter, a sua vida, o seu compromisso? Quantas vezes? E deixa eu falar, Jesus está falando mais uma vez, porque lembra da semana passada? O não de Deus hoje é o que? Proteção e cuidado. E o não de Deus no futuro será o que? Ira e destruição. Então hoje há esperança, a graça está transbordando. A palavra dele é: siga-me, siga-me, siga-me. E isso me leva ao terceiro e último ponto. Se a palavra hoje é siga-me, o terceiro ponto fala o seguinte: quando a graça oferecida é aproveitada, isso tudo muda, cara. Tudo muda. Quando a graça oferecida ela é aproveitada, tudo muda. Você crê nisso, cara? Quando a graça oferecida é aproveitada, tudo muda. Tudo muda. Tudo. Mateus não se chamava Mateus, assim Levi. Com a chegada de Jesus, com a graça de Deus, tudo foi mudado. Agora eu me chamo Mateus, presente de Deus. Jesus chamou ele e mudou tudo. E é o mesmo convite hoje para você. É o mesmo convite. Pastor, isso aí é para Mateus, há 2000 anos atrás. É para você, cabeça dura, é para você. Você que está com o coração duro aí, é para você. Gente, isso é tão louco, porque nós temos uma capacidade de acreditar num mundo de coisa. Se eu falar para você: olha, está vendo essa chuva que está caindo? Vai lá no outro lado da cidade. Aqui nós estamos na zona leste. Vai lá para a zona sul central. Vai lá para a zona norte agora. Cava um buraco lá num terreno que tem lá. Dá 2 rodopeios. Pula de cabeça. Come uma terra que você vai ser extremamente abençoado. O que você faz? Tenho certeza que você vai fazer isso. Certeza absoluta. Aí eu falo assim para você: cara, existe um Deus que restaura, que salva, que cura, que muda a sua história. Ele está apenas falando: siga-me. Aí você faz o quê? Não acredita, não crê, não vive. Não me entra na cabeça, não me entra, as escolhas não me entram. Sabe, nós temos que parar com a segmentação do Evangelho. A segmentação do Evangelho. Sabe, nós estamos querendo só uma parte do Evangelho, igreja. Eu quero, pastor, uma parte apenas do Evangelho. Dá só um pedacinho. Eu quero um Deus que cura. Jeová Rafá, vem, curou. O resto, eu não quero não. Eu não quero não. Nós queremos só aquilo que satisfaz a nós. Não, pastor, eu estou buscando
a restauração no meu casamento. Então eu quero Deus que restaure o casamento. Vem, entra aqui. O resto não, abandonar aqui, mudar pensamento, servir, amar. Não quero isso não. Não, eu quero ter sucesso financeiro, pastor. Quem não quer? Aí, velho, faz fila. Se eu falar isso para você aqui, meu irmão, sabe, muitos buscam uma solução parcial, descartando a solução integral, um novo coração. Olha o que está em Efésios capítulo 4, verso 22, projeta aí, Lucas. Efésios 4, 22, diz assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Quantas vezes nós entramos na igreja e ouvimos relatos e testemunhos sobre bênçãos financeiras, isso é tudo maravilhoso, tá, gente? Não estou falando que é maldição, não. E eu estou inclusive esperando a bênção financeira de Deus na minha vida. Mas quantas vezes nós nos movemos por isso? E nós escutamos, não, testemunho, fala aí, quantas vezes? Muitas vezes, basta dar uma sapiada nas redes sociais. Agora, quantas vezes nós entramos na igreja e ouvimos relatos assim, eu era assim, pimba, e agora eu sou assim, pimba. Quantas vezes? Difícil. Eu era um pecador, e agora eu ouvi o siga-me, eu sou um filho de Deus. Sabe por que isso não é tanto projetado? Porque não dá like. Não dá like, não dá ibope. É igual político, sabe? Por que o político faz tanta ponte? Sabe por que ele faz tanta ponte? Ele dá ibope, dá voto. Eu era um pecador, um mentiroso, um adúltero, um enganador, uma prostituta. Eu era uma pessoa assim. Agora, o que você é, cara? O que é? Você ficou milionário, rico, carro do ano? Não, eu sou um filho de Deus. Não serve, põe outro lugar. É assim, gente. É assim, cara. Sabe, não queira ajustar o Evangelho à sua vida, mas ajuste sua vida ao Evangelho. Martin Lloyd Jones, ele tem uma frase maravilhosa. Ele fala assim, Jesus nunca mudou o Evangelho para adaptá-lo às pessoas. Ele mudou as pessoas para fazê-las caber em seu Evangelho. Poderoso isso, cara. Poderoso. As pessoas não mudam por completo por alguns motivos. Sabe alguns motivos porque não tem uma mudança por completo? Porque as pessoas não tiveram um encontro pessoal e real com Jesus. Não tiveram um encontro muitas vezes com a religião, que eu falei para vocês. Seguimos o movimento, mas um encontro real. Gente, quem tem um encontro real com Deus, é nítido, tem cheiro de Jesus. Tem faro, tem fruto de Jesus. Esse fruto é fruto, você sente, sabe? Eu não sei se é por conta de discernimento de espírito, mas tem, é faro, é sensível, é nítido. Nós às vezes, por que nós não mudamos por completo? Porque nós tivemos um encontro real e verdadeiro com Ele. O pequeno, às vezes eu estou seguindo um pequeno grupo, o culto, mas isso tudo é bênção, mas não é a mudança verdadeira que precisa acontecer. Uma outra coisa, por que nós somos transformados? Porque as pessoas estão presas no passado. Muitas vezes nós estamos presos no passado, igreja. E Jesus está voltando e a gente olhando para trás ainda o maná. Eu estou na época do maná e Jesus já está rasgando os céus, trombeta toncando, sabe? Olha o que está acontecendo com Israel, olha o mundo, olha os corações frios, pais matando filho, pai. Olha o que está acontecendo, cara. Olha como está a igreja da nossa geração. E nós olhamos para o passado. Não, porque no tempo em que eu era da igreja X, aquele pastor era incrível, aquela igreja era maravilhosa. E Jesus falou: filhão, bora caminhar hoje. Bora caminhar. Sabe, muitos não se convertem, pois não compreendem o poder do pacote completo. A graça de Deus está disponível, o poder de Deus está disponível, o amor de Deus está disponível, o relacionamento com Deus está disponível. E quando isso é aproveitado, tudo muda. Tudo muda. Aí, pastor, eu não creio assim. Problema seu, eu creio assim. Tudo muda.
quem é atropelado pelo Espírito Santo, tudo muda, cara. Você tem algum vício, cara? Você tem um vício. A graça de Deus aproveitada muda tudo. Você tem uma fama na sociedade, nossa, me conhece na sociedade como a graça de Deus aproveitada muda tudo. Você foi odiado, você é rejeitado, você foi abandonado. Não, me abandonaram, eu estou agora sou. A graça de Deus muda tudo. Uma nova história, muda tudo. Sabe, você tem tendências maléficas, algumas tendências sexuais, problemas, tendências. Você sabe o que é, cara. Você sabe que Deus está tratando com você, o Espírito está tratando com você agora. Deixa eu falar, a graça de Deus aproveitada muda tudo. Pastor, e quem mais? Deixa eu ver se eu entro nesse pacote. Para todos. Você é um ladrão, você é um mentiroso, você é um assassino, você é um fariseu, um publicano como Mateus, você é um adúltero, uma prostituta, você é um falso, você é um egocêntrico, você é um narcisista, você é orgulhoso, você é um pecador. A graça de Deus muda tudo. A graça de Deus muda tudo, igreja. Sabe, igreja, tem uma outra história de um outro publicano que é contado na Bíblia também. Lá em Lucas 19, verso 1 e 2, diz assim. Olha a história de um outro publicano que é a mesma, muito semelhante. É uma outra história, tá? Não é a de Mateus. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, olha a característica, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ó, características, hein? Vem comigo para o verso 7. Ele escuta Jesus e leva-o para casa. Olha que interessante agora, ó, vem comigo. A história de Zaqueu continua a acontecer. Aí no verso 7 e 10, olha só, verso 7, ó. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. E ele se hospedou na casa de um pecador. Olha só. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, olha o que Jesus disse, presta atenção, verso 9: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E aleluia e glórias ao Senhor por isso. Sabe, logo após o convite de Jesus para Mateus leva Jesus para casa. As pessoas começaram a questionar. Até que um publicano come agora. Por que o mestre de vocês senta na mesa com esses pecadores? Sabe que Jesus fala? Eu vou caminhando para o final com essa passagem bíblica. Sabe o que Jesus fala? Marcos 2,17. O texto diz assim: ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Pecadores, cara. Quem que ele veio chamar? Quem? Estou surdo de ouvido, eu não estou ouvindo. Quem que ele veio chamar? Pecadores. Pecadores. E aí, você está ouvindo o chamado de Jesus? Sabe, irmãos, aquele que não vai obter a salvação é aquele que acha que não precisa dela. Sabe, quem não se vê como um pecador jamais vai sentir a necessidade de um Salvador, cara. Jamais. Pegando o texto bíblico, quem não se vê como um doente jamais vai ao médico.
Jamais vai no médico. Eu estou com o ouvido surdo faz 2 semanas e eu não vou no médico. Olha que absurdo. Eu não vou no médico. É a mesma situação, sabe? É a mesma situação. Parafraseando esse texto de Marcos 2,17, sabe que eu traduzindo, olha só, sabe, igreja, fariseus, povo, eu me sento porque eu ofereço a minha graça, eu ofereço a minha salvação para todo aquele que quiser crer, para todo. Você crê? Você quer? Ela está disponível. E quando a graça oferecida é aproveitada, isso muda tudo. Isso muda tudo. Qual é a sua escolha hoje? Qual é a sua escolha? Você quer continuar sendo mal-humorado? Você quer continuar sendo o chato, o reclamão, o mentiroso, o traíra, o adúltero, o espertão? É uma escolha. Mateus, Zaqueu e tantos outros homens e mulheres publicanos da história poderiam continuar a ser a parte do problema. Jesus olhou para Mateus e falou: siga-me. Ele poderia falar: rapaz, estou afim não hoje, hein? Quero não, deixa eu quieto aqui, estou ganhando muito dinheiro, talvez o ano que vem, Jesus, passa aqui o ano que vem, na próxima congresso, no próximo encontro dos Gideões, no próximo, sei lá, passa aí, Jesus, que talvez a gente se vê o ano que vem. Ele continuaria a ser um publicano. O que mudou ali foi a presença de Jesus. Você quer ser parte do problema ou você quer ser parte da solução? Porque Mateus sai dali como um evangelista. Ouvi Jesus: vem para casa, Jesus. Eu não sei falar muito agora não, Jesus, acabei de ser convertido, mas senta aqui, fala para o meu esposo, fala para o meu filho, fala aí, porque eu sou novo na fé, mas vamos lá. Jesus derrama. Você quer ser parte da solução, sabe? E deixar-se ser usado por Deus. Escolha, porque é possível uma nova história. Tem uma frase de Oswald Chambers que ele fala o seguinte: ser conduzido ao lugar onde podemos ouvir o chamado de Deus é algo profundamente transformador. E vocês foram colocados neste lugar hoje para ouvir o chamado de Deus. Fiquem de pé e vamos orar. Senhor, eu te louvo e bendigo a Ti pelo poder e pela graça que nos foi concedida nesta noite. Tantas coisas que nós tratamos aqui hoje, Jesus. Tantas coisas, Jesus. Obrigado por o Senhor ainda se sentar à mesa comigo. Talvez o piores pecadores. Obrigado, Jesus, por não desistir. Obrigado, Jesus, porque hoje eu compreendi que o convite é seguir ao Senhor e não a um movimento. É seguir ao Senhor e não a um movimento. E quando essa graça oferecida ela é aproveitada, tudo muda. Ah, Jesus, muda a minha história, a minha casa, família, filho, vida com o Senhor, relacionamento. Comece a apresentar Ele. Se você está ouvindo o siga-me de Jesus, hoje é o momento. É o momento de você virar a página, deixar de ser o publicano que você é. Arranca esse coração de pedra. Arranque esse coração de pedra que está dentro de você. Deixe o Espírito trabalhar em você, transformar a sua história. Leve-o para casa. Transforme o ambiente que você está pelo poder dos céus. Uma mente transformada pelo Espírito Santo é imparável. Você não vai mais deixar de ouvir, de seguir, de amar, de evangelizar por qualquer coisa.
porque hoje está chovendo, ou porque hoje não tem o ar, ou porque não tem o microfone, ou porque nós não temos mais um templo de 4 paredes. Isso não importa. O que importa é a respeito dele. Nós precisamos de uma igreja de corações transformados, uma igreja imparável. Não é sobre o seu cansaço, sobre o que você pensa, não é sobre para onde nós vamos, igreja. É sobre para onde nós vamos. É muito maior do que tudo que você está vivendo, muito maior. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, coloque Ele em primeiro lugar. Faça como Mateus, leve Ele para casa. Mateus abriu mão de tudo para seguir a Ele, tudo. É tempo de revermos as nossas agendas, as nossas redes, as nossas conexões, o que nós fazemos. É preciso estarmos com Ele, é isso que Ele quer, é um relacionamento com Deus, é isso que Ele quer. Nós cantamos hoje aqui, eu quero voltar para casa, eu quero me relacionar com Ele, é isso que nós precisamos, igreja. Jesus, rasgue o nosso coração, Jesus, rasgue, se aqui está precisando ter concertos com Deus, Jesus, e haja concertos sinceros e verdadeiros aqui, Jesus, sinceros e verdadeiros aqui, jovens que se preocupam e amam o Senhor em primeiro lugar, homens trabalhadores aqui que vão amar ao Senhor acima de todas as coisas, que vão honrar a sua casa, mulheres aqui, ó Pai, que vão estar juntas com seus maridos, pessoas que estão sozinhas aqui, mas não vão estar mais, porque tem a noção dos céus, do Espírito Santo. Os filhos nossos que talvez estão perdidos, estarão no reino do Senhor, eu creio nisso. Os casamentos que precisam ser restaurados aqui, serão pelo poder de Deus, por uma questão de escolha. Siga Ele, Jesus. Faz dessa igreja uma igreja adoradora, Jesus, adoradora, em união, em palavra dos céus, uma igreja que impacta pelo poder da palavra, Jesus. Tira a preguiça, tira o eu sobre mim mesmo, Pai, é só sobre mim, tira isso, Jesus. É apenas uma palavra, é o siga-me, é apenas o siga-me, é o voltar para casa, sabe? É o voltar para casa. Siga Ele, em nome de Jesus.